Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe e guarde todos os dias, e que nada falte nesta noite para a tua vida. Que o Senhor te abençoe e guarde em tudo, e que nada venha a faltar. Quero agradecer a todos por permitir mais uma vez adentrar o seu lar. Estamos em mais um culto denominado Culto da Vitória. E hoje, especialmente, esse culto tem uma importância das mais belas, porque das pessoas que temos orado, 2 já estão em casa. Gabriel já está em casa, desde segunda-feira. Pastora Carmen, desde ontem. Já pudemos falar com ela hoje à tarde, já vê-la. E agradeço também a Deus por tudo que Ele tem feito. E hoje, de uma forma muito especial, quero agradecer a Deus pelo aniversário da Bispa, que tudo possa ser de maravilhoso para a sua vida. Em nome de Jesus. Ao final, oramos. Pai Santo e poderoso Deus, te agradecemos ao Senhor por mais um dia, por poder estar e entrar na tua presença para glorificar e bendizer o teu santo nome. Temos visto, Senhor, e passado por tantas coisas, mas esperamos em ti, somente em ti, em todos os momentos. Que a tua glória, a tua graça, a tua unção e o teu poder seja manifesta. Fala conosco, Senhor. Sê conosco em todos os momentos. Fala, Senhor, aos nossos corações. Atinja, Senhor, aquilo que é a tua vontade. Cumpra, Senhor, o teu querer e manifesta a tua glória em nome de Jesus. Assim, Senhor, nós pedimos por aquelas vidas que ainda se encontram, Pai, acamadas, internadas, que o Senhor possa visitá-las e que este mal, esta enfermidade, ela possa bater em retirada e o teu nome venha a ser glorificado em todos os momentos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Hoje vamos falar de 2 coisas que influenciam muito as nossas vidas. Porque nós fazemos as referências de como, quando alguma coisa nos vai bem, dizemos sorte. Quando alguma coisa nos vai mal, falamos que foi um azar. Normalmente não uso muito essa palavra, mas a palavra do Senhor nos leva a entender que tudo aquilo que o inimigo intenta como mal, o Senhor transforma em bem. Tudo aquilo que ele tenta como maldição, o Senhor transforma em bênção. Tudo aquilo que ele vem para atrapalhar, o Senhor muda toda a história. Nessa noite o Senhor quer falar conosco sobre vitória, das diversas maneiras, sobre vitória, sobre conquista, sobre mudança de sorte e sobre a transformação daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque é muito mais fácil pensar o ruim do que pensar o bom. Então, o ruim ele ganha muito mais ênfase, o ruim ele ganha muito mais corpo, é muito mais fácil falar mal do que falar bem. Para falar bem, nós temos 2, 3 pessoas, para mal, junta-se um tanto. Mas nessa noite, o Senhor Jesus Cristo quer mudar sorte, quer mudar história nessa noite, fazendo diferença nas nossas vidas. Então, a palavra do Senhor no dia de hoje está no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. Bem que já pregamos em Jó, no capítulo 8, mas hoje o Senhor especificamente quer falar conosco em Jó 42, 10. Amém? Enquanto você pega a sua Bíblia, você aí na sua casa,
tenha liberdade, aproxima-se, dá tempo, vai ser uma bênção. Deus tem uma palavra para você nessa noite, porque o nosso Deus transforma o nosso azar em sorte. Ele é o único que tem poder para fazer isso. Quando tudo diz que não, a voz do Senhor nos encoraja a prosseguir. Tem um louvor do grupo de louvor, trazendo a arca, que fala exatamente sobre isso. Quando tudo diz que não, a sua voz nos encoraja a prosseguir. E parece que não vamos conseguir, mas Ele é o Deus do impossível, que não se esquece de nenhum de nós. Amém? A palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, diz: o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. O que tinha tido antes. Tudo que tinha tido antes, o Senhor restaurou em dobro. O Senhor restaurará a nossa sorte em dobro. Para quem crê, é maravilha, é poder de Deus. Para quem não crê, basta observar ao redor o que é que o Senhor está fazendo. Coisas impossíveis, coisas que ao homem não cabe compreender. Hoje, conversando com um rapaz, ele deu testemunho de um amigo dele, do tio, né, na realidade o tio dele, em que ele foi acometido desse mal e deu falência dos órgãos. Os médicos conseguiram manter somente o cérebro. E durante 22 dias ele lutou pela vida. Para todo mundo, inclusive familiares, já tinham decretado morte, porque só o cérebro funcionava. A diferença é na mão de quem que você coloca o que resta da sua esperança. Foi colocado nas mãos de Deus. E antes de ontem, ele saiu e foi para sua casa. Surpresa de todos. Para Deus, não. Deus é o Deus do impossível. Deus faz toda a diferença nas nossas vidas. Por isso que hoje a palavra fala exatamente sobre isso. Deus transforma o nosso azar em sorte. Entenda que nós vamos aprender que o Senhor transforma fracassos em vitória, azar em sorte, maldição em bênção, mal em bem. A história de Jó, ela nos mostra que o propósito final de Deus para a nossa vida é sempre o melhor. O próprio amigo de Jó, Bildade, já havia profetizado o futuro do patriarca, dizendo: o seu primeiro estado parecerá pequeno comparado com a grandeza do seu último estado. Em Jó 8:7, que lemos há 2 semanas atrás. Não foi isso mesmo que aconteceu com Jó? Em Jó 42, 10 e 12 fala exatamente sobre isso, que o Senhor transformou quando Jó fazia a vontade de Deus. Quando Jó orava pelos seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte. O Senhor mudou o seu cativeiro. O Senhor mudou a sua história. Nem sempre algo que deu errado é definitivo diante de Deus. Às vezes é uma forma de aprendizado para nós vencermos mais uma batalha. Nem tudo que deu errado, o final será errado. Porque o Senhor tem algo de melhor para a nossa vida. Transformando os nossos fracassos em vitória. O Senhor, na palavra de Deus, Ele fala em vários pontos em que Ele transformou aquilo que era para dar totalmente errado em coisa boa. Porque quando nós lemos a palavra do Senhor, dá-se a impressão que o povo de Deus é um povo que só sofre, é um povo que só passa por luta, é um povo que só... Não, mas é fato que isso aconteceria. O Senhor Jesus nos avisou sobre isso. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Em nome de Jesus.
tenha bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu o mundo. Portanto, tudo que o Senhor tem para cada um de nós já está determinado por Ele. O melhor será no final. As melhores coisas de Deus ainda está por vir. A palavra do Senhor nos fala no Novo Testamento, no livro de Lucas 22, 54 e 62, e João 21, 15, 17. Os apóstolos escreveram sobre isso, que inclusive na terça-feira o pastor Daniel falou sobre isso. O fracasso do apóstolo Pedro já estava decretado, quando o Senhor Jesus disse a ele na hora da ceia, de que ele o negaria 3 vezes. Afinal de contas, ele havia dito que aonde o Senhor fosse, ele iria junto. Afinal de contas, Pedro era o mesmo que tinha cortado a orelha do soldado. Então, hoje, nós observamos da forma como o Senhor quer fazer. O Senhor disse a ele: olha, Pedro, hoje mesmo, tu me negarás 3 vezes. Hoje mesmo, tu me negarás 3 vezes. Fim. Quantas vezes nós tivemos negativa e nós viramos as costas e tentamos parar. Mas a palavra do Senhor diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos, no livro de Hebreus fala sobre isso, nós não somos daqueles que retrocedem. A palavra do Senhor diz que o Senhor, aproximando-se de Pedro, depois da sua ressurreição, inverteu todo o quadro, inverteu todas as circunstâncias. Toda visão humana deixou de existir. Toda visão humana deixou de fazer parte, porque ali entrou a vontade do Senhor. Quando o Senhor disse a ele: tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, amo, apacento o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe que te amo, apacenta as minhas ovelhas. Me amas, Pedro? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, cuida do meu rebanho. Então, o Senhor, Ele não está olhando para o nosso quadro, porque o nosso quadro, muitas vezes, na visão humana, é terminal. O nosso quadro, na visão humana, não tem mais conserto, não tem mais jeito. Observa-se, irmãos, que para a visão de hoje, tudo é catastrófico. Mas nas mãos do Senhor poderá haver um novo dia. Nas mãos do Senhor haverá uma transformação de vida. Para as pessoas que não creem, a morte de Jesus numa cruz foi um fracasso. Porém, Deus transformou o sacrifício de Jesus na cruz em vitória para a nossa vida. Tudo o que parecia ser perda, o Senhor transformou em bênção. O Senhor tornou-se maldito, foi para a cruz, morreu em meio a malfeitores. Mas a sua palavra diz que ao 3º dia ele ressurgiu. E ao ressurgir, ele mudou o nosso cativeiro, ele mudou o nosso azar em sorte. Nós tivemos a sorte de que o Senhor mudou de uma só maneira toda a esperança de um mundo inteiro. Hoje, nós cremos em nome de Jesus que tudo que o Senhor tem para nós é vitória. Mas nós temos que passar pelo processo. Temos que, para chegar no nosso propósito, e cumprir o processo para o projeto que temos que passar pelo processo. Todo o propósito tem um processo para ser passado. Em 1 Coríntios 1,18, o Senhor fala sobre isso, que o apóstolo Paulo diz que transformou a nossa má sorte em bênção. Hoje, nós estamos olhando para os cantos, olhando para as circunstâncias, olhando para ao nosso redor, e nós já estamos decretando o fim, sendo que o Senhor está dizendo que é só o começo. A palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa será muito
maior do que a primeira. Aquilo que nós vivemos foi nada perto daquilo que Deus tem para cada um de nós. Não deixe que a sua fé pequena possa não ter a funcionalidade que ela foi chamada para ter. A palavra do Senhor diz que nós devemos ter fé, independente se pequena, porque se nós tivermos fé, nós vamos agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Em 1 Coríntios 1:25, o apóstolo Paulo escreveu: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então aquilo que é loucura para o mundo, para nós, é poder de Deus. Parece que nós estamos vivendo fora do tempo, estamos fora da curva. Mas ser um cristão e crer em Cristo é exatamente isso. É loucura, é andarmos em pensamentos que os outros não pensam, porque nós pensamos o bem e não o mal. Porque o nosso Senhor Deus, no livro de Jeremias 29, fala sobre isso. Eu bem sei o pensamento que tenho de vós, pensamento de bem e não de mal. Então, se o Senhor pensa bem de nós, quem somos nós para pensar mal? Porque o Senhor muda o nosso quadro, muda a nossa história, nos entrega um manjar, uma terra prometida, e às vezes nós intentamos contra aquilo que Deus fez. Nós passamos a dar palavra contrária àquilo que Deus disse que era bênção. Então, nessa noite, o Senhor quer transformar os seus fracassos em vitória. O Senhor Deus transforma o nosso azar em sorte. Se você crê, toma posse em nome de Jesus. É certo que hoje as pessoas estão retendo tudo para si, afinal de contas Deus não vai fazer. Como é que Deus pode fazer olhando bem assim, da maneira como é hoje? Olha, se eu cumprir com o dízimo, com a oferta, vai faltar. Mas o Senhor diz que Ele te acrescenta. Amém? E o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração, nem era para falar. Mas o Senhor diz que aquilo que Ele sela, aquilo que depende dEle, o mundo não pode mudar. Porque o Senhor, Ele muda quadro, Ele muda história. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele não quer de maneira nenhuma pegar o que é teu. Ele só quer aquilo que é dele. Tanto que a palavra do Senhor diz que ao devolvermos, Ele garante que repreende da nossa vida todo o mal. Tudo que era para dar errado, Ele transforma em sorte de bênção. Tudo que era para fazer mal, tudo que era para incomodar, tudo que era para atrapalhar, o Senhor transforma em bênção. Ele vai transformar nesta noite a tua dificuldade em bênção. E a palavra do Senhor diz que você terá para emprestar e não tomará emprestado. Deuteronômio 28 fala sobre isso. Se atentamente ouvir a minha voz, atentando em cumprir os meus mandamentos, ouvindo atentamente, cumprindo os meus concertos, diz o Senhor, Deuteronômio 28. Então, as bênçãos por mim determinadas correrão atrás de ti e te alcançarão. Esta é a palavra do Senhor para ti nessa noite. De forma nenhuma o Senhor iria prometer e não cumprir. De maneira nenhuma o Senhor ia tentar sobre a tua vida para não mudar. Sendo que o Senhor, Ele fez maravilhas em nosso meio. Agora preste você atenção. Multidão seguia o Senhor quando andou por essa terra. Quanto Ele tinha no banco? Quanto Ele tinha no bolso? Ele era tido como alguém que vindo de Nazaré. O que poderia ter Ele naquele lugar, naquela cidade, que não tinham mais que 300 pessoas? O que poderia vir de interessante de Nazaré? Acontece que com os olhos humanos
nós observamos a casa paupérrima, nós observamos a dificuldade com que passa, nós observamos as circunstâncias atuais. Mas aquele que vive pelo Espírito, ele vê que de Nazaré vem aquele que foi escolhido para salvar a mim e a tua vida, mudar o seu e o meu cativeiro, mudar a sua e a minha sorte. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus nos leva a divagar pela Bíblia, pelo Novo Testamento. Então observe, andava o Senhor e multidão andava com ele. Em certo tempo o Senhor parou e percebeu que aquela multidão tinha fome. Aquela multidão tinha necessidade. E o Senhor nunca despediu ninguém de mãos vazias. A palavra do Senhor diz que o Senhor chama os seus discípulos e diz a eles: olha, separe esse povo e dê a eles de comer. Aí os discípulos, aleluia. Os discípulos de antemão já disse de uma forma pessimista: nós não temos nada. Importa que o Senhor os despeça e alguma das estalagens próximas eles possam encontrar o que comer. Mas o Senhor disse: não há nada. Aí um dos discípulos diz: não tem ninguém aqui, a não ser, preste bem atenção, olha o Senhor mudando a sorte numa tarde, a não ser um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Na nossa mão, 5 pães e 2 peixes, às vezes nós rejeitamos, porque eu não gosto de comer peixe. Não é o meu caso, mas as pessoas às vezes não comem. E os 5 pães às vezes não dá. Mas na mão do Senhor tem poder. Na mão do Senhor tem transformação. Ele transformou aquilo que era para ser catastrófico em algo majestoso e maravilhoso. Mas preste bem atenção, que o Senhor, Ele só mostrou-nos como fazer quando tudo diz que não. Ele pegou os pães e os peixes, elevou os olhos aos céus e também os pães e os peixes, consagrou e agradeceu ao Pai e disse para os discípulos: distribua. Sentaram-se 300 grupos de 50 pessoas. 15.000 pessoas foram alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Na visão humana, não tem como. Na visão humana, não há condições disso acontecer. Mas na mão de Jesus, vira mantimento. E daquele tudo que comeram, ainda guardaram 12 cestos cheios. A palavra do Senhor diz que quando Jesus atua a nosso favor, Ele não só socorre naquele momento, Ele muda a história completa e deixa de uma maneira que você tenha para viver do resto. Não foi assim com Eliseu e a viúva? Então hoje o Senhor, Ele quer falar a cada um de nós que a sua sorte, ela vai mudar. Não é que daqui 1 ano, 2 anos, não. Hoje o Senhor quer mudar a sua sorte. Hoje o Senhor quer transformar a tua vida. O poder está nas mãos do Senhor. Aquele que criou a terra, simplesmente com uma palavra. Será que Ele não pode mudar a sua e a minha sorte? Nesta noite, também o Senhor transforma maldição em bênção. Porque nós temos na palavra, nós temos aqui como testificar que o Senhor transforma maldição em bênção. A palavra do Senhor diz que Balaão, o profeta, com os olhos voltados para o mundo, foi contratado por Balaque para poder amaldiçoar o povo de Deus. Porque para amaldiçoar a minha e a tua vida, às vezes o inimigo quer usar aquele que se diz ser de Deus. Mas o Senhor, da maneira como Ele age, Ele muda a sorte. E muitas vezes aquele que levantou o calcanhar, aquele que falou contra ti, vai ter que te abençoar, porque o Senhor vai mandar. E a palavra do Senhor diz no livro de Números, que quando Balaão chegou para amaldiçoar, da sua boca só saía a palavra de bênção, porque o Senhor disse para não amaldiçoar.
E quando Balaque foi cobrar, falou, olha, eu te paguei. E você não fez o que eu te pedi. Ele diz, como eu posso amaldiçoar aquilo que o Senhor Deus abençoou? Por isso, nessa noite, mais uma vez eu repito, Deus transforma o nosso azar em bênção. Aquilo que era para nos derrotar, o Senhor fará com que venha a ser testemunho nos seus lábios, para que muitos venham conhecer o Deus que eu e você servimos. Porque o Deus que transforma uma maldição em bênção, Ele é poderoso para mudar toda a história. Nós sabemos que no livro de Gálatas 3, 13 e 14, Paulo afirma que Deus transformou a maldição que Cristo suportou na cruz em bênção para todos nós. Mais uma vez o apóstolo Paulo fala e afirma, ele tem certeza que o Senhor Deus, na cruz do Calvário, mudou o nosso quadro, a nossa maldição em bênção. Por isso, somos separados por Deus para fazer a diferença em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 11, 12, Paulo ainda afirma que a transgressão de Israel redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios. Porque quando Israel não deu crédito àquele que vinha de Nazaré, o Senhor mudou a história e deu oportunidade a mim e a você para que a vontade do Pai fosse transformada, fosse feita em nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, não permita que todas essas situações possam ser maiores do que o que Deus tem preparado para a tua vida. Em nome de Jesus. O nosso Deus transforma o mal em bem. Ele tem o poder de transformar o mal que o inimigo intentou contra a nossa vida. Ou às vezes até nós mesmos. Com a nossa boca, com os nossos lábios, nós não vigiamos naquilo que falamos. E por vezes afastamos a bênção de Deus por nossa causa. Ainda assim, o Senhor diz no livro de 2 Crônicas que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu mudarei a sua sorte, a sua história, curarei a sua terra, sararei a sua ferida. Então, ainda que tenha partido de cada um de nós o mal, ainda assim o Senhor nos dá uma oportunidade de em arrepender-se. Quando nós nos arrependermos, o Senhor transforma a nossa maldição em bênção. O mal que veio contra nós em bem para a nossa vida. Porque o Senhor bem sabe o que pensa de nós. Pensa o bem e não o mal, para o fim que nós desejamos. A má intenção dos irmãos de José em vendê-lo como escravo para o Egito foi transformada por Deus em bem para todo mundo, inclusive para os próprios irmãos de José. Deus conhecia o tempo da escassez. Os irmãos de José não. Se José tivesse ficado ali onde ele estava, junto do seu pai, talvez não teria conseguido sobreviver à linhagem de Jacó. Mas Deus faz as coisas de forma que para o homem parece loucura. Os irmãos o jogaram na cisterna. Ouvi uma apóstola pregando sobre isso ontem. Jogou na cisterna, depois vendeu, tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Tudo para José ser mais um. Só mais um. Mas o Senhor tem selo naquele que Ele escolhe para mudar a história. O Senhor nos selou na cruz do Calvário através do sacrifício de Cristo. E transformou a nossa maldição em bênção. Por isso, observe o fim de José. A palavra do Senhor diz que durante 13 anos ele serviu cativo. Mas quando ele saiu, foi mudado o seu nome. Não era mais José, o escravo.
Quando ele passava no segundo carro do reino, só tinha carro para o rei, Faraó, e para ele. O segundo carro mais bonito do reino era de José. Mas diante daquele povo que o humilhou durante 13 anos, ele era Zafenatepaneia, o Senhor mudou a sua sorte e o seu nome. Assim o Senhor vai mudar a tua história. Você não mais será chamada daquela coitada ou daquele coitado você. O Senhor nesta noite, Ele diz que Ele está mudando o teu azar em sorte, mudando a tua maldição em bênção, mudando o mal em bem. O Senhor está mudando todas as coisas, em nome de Jesus. Em 2 Coríntios 8, 9, o apóstolo Paulo afirma que Cristo se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. O Senhor Jesus Cristo se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Então, muitas vezes, nós não observamos a palavra do Senhor na forma como o Espírito Santo quer falar conosco. Olha, o teu estado de hoje não condiz com aquilo que Deus tem preparado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração de homem algum aquilo que Deus tem preparado. Esse tempo presente, este sofrimento agora, o Senhor diz que Ele vai mudar. E lá no fim, tu cantarás o hino da vitória. É lá na frente, não é hoje. Hoje eu quero resolver do meu jeito. Hoje eu quero fazer da minha forma. Dá a impressão que Deus não fala comigo. Deus não julga a minha causa. Mas o Senhor diz, observe, somente observe o que eu vou fazer. Nesta peleja você não terá que pelejar. Então somente observe aquilo que Deus está fazendo para cada um de vocês. Talvez esse quadro, esse estágio de hoje, para esta nação, não está contada naquilo que Deus tem preparado. Porque se o Senhor achou graça de mim e você, se o Senhor achou graça da nossa vida, a palavra do Senhor diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali o Senhor opera a sua graça. Não importa de onde, do sul, do norte, do leste, do oeste, não importa de onde acontece e nem de onde virá, eu tenho certeza que o Senhor pode mudar o quadro se nós mudarmos a forma. O Senhor disse para Josafá, olha, você não precisa pelejar. Mas o que foi que Josafá fez? Irmãos, Josafá foi aos pés do Senhor, Josafá foi jejuar, Josafá colocou o povo todo diante do Senhor. E a resposta do Senhor foi essa. Nesta peleja, meu filho, você não tem que pelejar não. Mas levanta amanhã cedo e vai para o deserto de Tecoa. E lá você vai ver o que eu vou fazer. No versículo 20 de 2 Crônicas 20, Josafá levantou-se diante do povo, depois da vitória conquistada, sem ter movido uma palha. Ele disse, ouve, ó Israel, e ouve você também, povo de Deus, nessa noite. Crê no Senhor teu Deus e estareis seguros. Crê nos profetas e prosperareis. O Senhor diz que a palavra dele ainda continua veiculando via boca de profetas. O Senhor ainda usa aquele que não é para impactar aqueles que são. O Senhor ainda usa o pequeno para impactar os grandes. O Senhor ainda usa Davi. O Senhor ainda usa José. O Senhor ainda usa Jacó. O Senhor ainda usa Abraão. O Senhor ainda usa Noé. Tem servo de Deus sobre essa terra. O Senhor está falando contigo nesta noite. Ele vai transformar o quadro da tua vida e você vai impactar vidas. Talvez aqueles que te rodeiam não valorizem aquilo que Deus observou em você. Eu bem sei que a palavra do Senhor fala algo de mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não posso olhar para o tempo e dizer, olha, hoje eu não semeio,
porque eu não sei quando vai chover ou quando essa praga vai acabar. Irmãos, lança sobre a terra a tua semente, porque o Senhor certamente não deixará faltar. Quem já teve a oportunidade de ver o filme O Fazendeiro e Deus, vai ver que profetizar em terra seca, às vezes não precisa de chuva, não precisa de água, precisa de um que tenha fé e um que acredite nele. Nessa noite, depois das notícias que tivemos esses últimos dias, das notícias que o Senhor tem feito, das maravilhas que Ele tem agido, não por ser próximos a nós, mas porque nós estamos lidando no mesmo patamar. O inimigo que bate lá na vida do ímpio está atacando também a nossa casa. O inimigo que assola as nações pagãs também é aquela que assola a nação que é denominada a maior nação cristã do mundo. O inimigo, esse mal, ele não está escolhendo cara, nem beleza, nem riqueza, nem pobreza, nem magreza e nem gordura. Mas tem uma coisa, a palavra do Senhor no Salmo 91 diz que sobre mim e sobre você, se formos justos como o Senhor quer, se formos santos como Ele quer, se andarmos na sua presença como Ele espera, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Nós vamos viver de milagres, porque o Senhor é o Deus que atrai milagres através de vidas daqueles que ninguém dava nada. Olha eu, olha você. Muitas vezes as pessoas passam por nós e sequer levantam os olhos para dar bom dia, porque afinal de contas, quem é você? Aonde você serve a Deus? Às vezes o Senhor levanta uma manjedoura para que ali esteja um que ninguém dá nada, dormindo ali num berço de palha. Mas qual é o final? O final é que quando ele retornar nos céus, ele virá em glória. Ele virá da maneira como ele é. O meu e o teu Redentor, a minha e a tua sorte, e será mudada, transformada pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 8, 28, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Senhor não me chamou para ser rico. Você pode torcer o teu nariz, o problema é seu. O Senhor me chamou para ser mais que milionário. A palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus nós somos mais que milionários. Porque da onde não esperamos vem a providência. E o meu Deus é uma fonte inesgotável. Senão não estaríamos de pé. Senão não teríamos condições. Senão sequer levantaríamos da cama. Hoje eu vi que o Senhor tem ouvido as nossas orações. Então, se temos orado, o Senhor tem atendido, imagine o que vai acontecer quando tudo isso terminar e o Senhor trouxer aquilo que Ele prometeu. O meu melhor está por vir na tua vida. O meu melhor, diz o Senhor, está por vir na tua vida, na nossa vida. Nesta noite, o Senhor muda o nosso quadro e história. Se você crê, é só glorificar, porque eu tenho glorificado o Senhor todos os dias. Sou melhor? Não, irmãos. Há madrugadas e noites que eu não sei se eu vou conseguir pregar os olhos. Tal a peleja que se assolou, mas eu não posso, em momento nenhum, duvidar daquele que prometeu. Aquele que prometeu, ele é fiel. E ele disse que mudaria a minha sorte. E é nessa esperança que eu me apego. Essa esperança tem nome: Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis. O Senhor transforma o nosso azar em sorte. Estou falando isso desde o início. Agora, dentro da Bíblia, ao ver os males com que Jó foi acometido,
por ocasião da sua terrível prova, muitos diriam que Jó era azarado devido a tantas pragas com que foi acometido. Porém, Deus transformou o azar de Jó em sorte, fazendo com que o último estado dele fosse melhor do que o primeiro. Você está preparado? Eu vou falar para pessoas que talvez passem pelo mesmo processo que eu. Nós somos fofinhos. Aos nossos olhos, não tem jeito. Quando olham para nós, muitas vezes as pessoas nos dão a conotação de que nós não queremos mudar esse quadro. Nós não queremos eliminar esse... Não, para nós está bom. Mas existe um dia que nós mudamos a história. Nós chegamos diante do Senhor e falamos: Senhor, eu preciso mudar essa história. O Senhor me conheceu informe no ventre da minha mãe. Antes de eu ser formado, o Senhor já sabia. Senhor, toca em mim. Toca da raiz do cabelo à planta dos meus pés. E aonde tiver algo que não corresponde com a saúde que tu espera que eu tenha, o Senhor comece a mudar. O Senhor toque, Senhor, no abdômen, toque nas estruturas. O Senhor vai tirando toda sorte de gordura. O Senhor vai eliminando todo o mal, vai normalizando pressão, vai repreendendo diabetes, vai tirando triglicérides e todas essas coisas ruins. Tira também, Senhor, a ansiedade. Tira também, Senhor, a depressão. Tira também, Senhor, a dependência de que os outros te observem da maneira que você deveria ser, uma via de regra. Mas hoje, como profeta do Senhor, e como alguém que já viu o Senhor operar em 24 horas, esse apóstolo ficou maluco, eu vi. E vi em 40 dias, 24 quilos embora. E vestia numeração 46. E passei a vestir 40. Mas apóstolo, e agora? Irmãos, eu não sei. O Senhor é que sabe. O pastor Samuel Doctorian, o grande missionário, o homem de Deus, ele disse um dia que se o Senhor quiser emagrecer, ele emagrece. Se o Senhor não quiser, deixa como está. Mas o Senhor disse: tudo que te vier à mão, coma. Ele, logicamente, viajando o mundo inteiro, este homem de Deus que já viveu o milagre do Senhor, ele ficou na esperança daquilo que o Senhor quer fazer. O Senhor pode tocar nas tuas partes, onde ali precisa ser transformado. Sabe? As glândulas que precisam ser tratadas. Aquilo que o medicamento não traz. Irmãos, nem sei porque eu estou falando isso. Mas o Espírito Santo está me dizendo que ele vai tirar a vergonha. O Senhor vai trazer a alegria ao teu rosto. E você vai ser de uma forma que ninguém pôde imaginar. Ele vai transformar todo esse quadro num quadro diferenciado. E eu creio, porque eu sou o primeiro a crer. Porque o Espírito Santo está falando comigo. Ele pode fazer. Ele pode fazer em 15 dias o que anos de tratamento não consegue. Ele consegue em 30 dias tirar o tumor de um cérebro, eliminar um Covid-19 e deixar a pessoa em casa falando pelo vídeo. E antes não estava nem falando, hoje já fala, hoje já se alimenta, hoje já está só. O menino vai para fazer uma cirurgia já pré-determinada do coração, deu complicações, fez a primeira, na mesma noite fez a segunda, na madrugada do dia seguinte fez a terceira. E hoje está em casa. E o Senhor mudou a história. Se eu não crer nesse Deus que fez tudo isso, eu vou crer em quem?
Eu vou ficar acreditando somente no mal. Eu vou ficar acreditando somente naquilo que propagam. Hoje em dia é muito mais fácil falar, não, mas nós não podemos duvidar. Não estou dizendo para duvidar. Eu não estou dizendo para ser incoerente. Eu só estou dizendo para ter fé. Tenha fé, porque o Senhor, Ele quer mudar o nosso quadro. Ele quer mudar a nossa sorte. E é certo que o final das coisas é muito melhor do que o primeiro. A palavra do Senhor diz, em Filipenses 2, 8, 11, Paulo afirma que a humilhação de Cristo na cruz foi transformadora por Deus em sua mais alta exaltação. Quando o inimigo achou que tinha conquistado, ele acabou de perder. Porque ao ir nos 3 dias, a palavra do Senhor diz que ele foi até o inferno e tomou das mãos de Satanás a chave do inferno e a chave da morte. Está nas mãos do meu e do teu Senhor, que ao 3º dia ressuscitou e deu a cada um de nós uma nova sorte. E nesta noite, Ele muda o nosso quadro, fazendo com que o seu nome venha a ser glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Em Tiago 5,11, o apóstolo Tiago resumiu bem o que aconteceu com o patriarca Jó, dizendo: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Nesta noite o Senhor tem a misericórdia para nos alcançar, mas tem preparado para cada um de nós a graça abundante, a graça que a nós é imerecida, mas o Senhor achou na nossa vida de fazer a diferença. Aprendemos que o Senhor sempre planeja sempre o melhor para cada um de nós, para a nossa vida, mesmo quando não compreendemos. Ao final de tudo, acabaremos entendendo o propósito das situações. Jeremias 29:11. Como bem disse o sábio Salomão, melhor é o fim das coisas do que o princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Eclesiastes 7:8. Jó soube atravessar com paciência todo aquele período de sofrimento, até que o Senhor ouviu o seu clamor e mudou a sua sorte. É certo que quando o Senhor começa a mudar a nossa sorte, não precisamos propagar para ninguém. Todos vão ver. Deus, nessa noite, quer transformar o nosso azar em sorte. Por que nosso? Porque eu não posso me eximir, me deixar à margem, só porque estou aqui trazendo a palavra. Não, não é comigo, é com você, não é conosco. O Senhor hoje olhou dos céus e verificou aonde há alguma coisa em nossa vida que foi lançada como pedra de tropeço, foi lançada como palavra de maldição, foi decretado fracassos, foi decretado uma sorte de mal, azar, todas as palavras que você pode imaginar que dê como adjetivos. Mas hoje, o Espírito Santo de Deus me impulsiona a te dizer que o mesmo Deus que mudou a sorte de Jó é o Deus que hoje entra em tua casa e muda a tua sorte, muda a tua esperança, acrescenta a temperança, a paciência, o domínio próprio, a mansidão. Em tudo, o Espírito Santo de Deus vai acrescentar sobremaneira tudo que Deus tem preparado para mim e para a tua vida. Hoje, o Senhor vai mudar a nossa história, vai mudar o nosso quadro e vai fazer-nos vitoriosos. A palavra do Senhor diz no 11 de Jó
Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Késia e a terceira de Queren-Apuque. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. O seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. E assim morreu Jó, após uma longa velhice. Então, muitas vezes, eu trago isso para nós, que o Senhor, ao mudar a nossa sorte, Ele vai acrescentar sobremaneira, que vai sobejar sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus mudará o seu quadro de azar em sorte, de dificuldade em bênção. O Senhor, nesta noite, transforma a tua e a minha história, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até aqui, o Senhor nos trouxe. Até aqui, o Senhor falou conosco. Agora, aproveite esse momento, e o Senhor ainda tem muito para falar contigo durante toda esta noite. E se você estiver dentro da transformação que o Senhor falou, nós vamos testemunhar, porque o Senhor vai mudar a nossa sorte. Vai transformar o nosso azar em sorte, a nossa maldição em bênção. Tudo o Senhor vai fazer em nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero dizer a todos, em nome de Jesus, que temos um momento em que precisamos uns dos outros. Precisamos que aqueles que servem ao Senhor e são cumpridores da sua palavra, que possa atentar. Amanhã é um dia de imensa responsabilidade, porque é o dia onde nós temos a nossa maior dificuldade. Quero dizer aos irmãos que esta palavra o Senhor falou comigo muito, porque tem sido dias de angústia e de noites mal dormidas. Muitos não creem, mas eu creio que o Senhor vai levantar pessoas para nos abençoar, porque amanhã temos uma grande responsabilidade. E até aqui, a minha perspectiva é muito difícil. Mas, como estamos diante do Senhor, eu creio que o Senhor vai tocar em seus corações e vocês possam nos ajudar. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. E que a graça do Senhor os alcance pelo teu bom coração. Amém? Hoje, uma pessoa muito especial completa mais um ano de vida. Também temos a irmã Priscila, temos a pastora Joyce, que é filha da bispa Sandra,
Mas essa pessoa em comum faz parte da nossa vida. E por isso, eu gostaria que vocês, comigo, orássemos por ela. Anjo, vem aqui. Nós vamos orar por tu. Não aparece não. Vem cá. Não aparece não, né, velho? Ela está bonita hoje. Vou ver a hora, até a hora de abraçar ele. Amém? Senhor Deus, Pai precioso, aqui está a tua serva, Senhor. E com ela também eu represento aqueles que estão fazendo aniversários nessa noite. Sabe, Senhor, que tem sido dias difíceis. Nesses últimos dias foram muito mais complicados. Mas hoje, Senhor, podemos ver que a fidelidade diante de Ti, até no dia do nosso aniversário, é o Senhor que traz o presente. Dessa maneira, Senhor, a abençoe com toda sorte de bênção. Derrama, Senhor, do Teu poder e da Sua graça. Faça-a, Senhor, bem-aventurada, feliz, que a Tua bênção, Senhor, alcance e que ela seja muito e muito usada por Ti. Muito obrigado, Senhor, por mais um ano que o Senhor permitiu que tivéssemos ao nosso lado. Senhor, acrescente em bênção, em saúde, dê a ela, Senhor, força e disposição, porque certamente o Senhor estará derramando sobre alguém escolhida por Ti. Abençoe também, Senhor, a irmã Priscila e a pastora Joyce. Abençoa com toda sorte de bênção. Dessa maneira eu te agradeço por mais este ano. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Ó, beijinho, não dá. Glória a Deus. Amém. Senhor Deus, Pai maravilhoso, abençoa a vida dos teus servos. Venhamos ter um final de semana abençoado. Visita, Senhor, os teus servos em tudo aquilo que eles precisarem e muda a sorte em o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela vida do reverendo Sérgio também, que hoje, Senhor, pelo terceiro dia, já come normal, já tem o seu rim funcionando normal, já está, Senhor, há poucos dias também de ter algo. Foram mais de 60 dias. Sabemos que o Senhor tem operado um milagre. Para o mundo é loucura, para nós é poder de Deus. Põe as tuas mãos, Senhor, santas e poderosas, em nome de Jesus, e manifesta a tua glória agora e para todo sempre. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. O nosso Deus é grande, Ele mudará a tua sorte.